Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. 7h03. Olá, muito bom dia. Começa agora o Rick Mais Notícias aqui na Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. O Paraná integrado com a notícia da rede Jovem Pan. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã para passar a limpo os fatos do momento, com muita informação e opinião no seu rádio. Jonatas Terribas, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Último dia de carnaval, né? Escurimba, né? Acabou, né? Acabou. Marcos Souza, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Tá vivo aí? Sobreviveu a grande folia no Paraná? Porque o inverno... A festa da carne. É, gente, que carnaval chuvoso e frio. Você pode mandar a sua mensagem para cá no WhatsApp 41 98504 5092 98504 5092 e tem também o Facebook, né, Terribas? facebook.com/rickmaispr ou facebook.com/Jovem Pan. Acessa lá e assista a gente. Muito bem, vamos com a previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. Frio em Curitiba, chuva, céu encoberto. Como será a quarta-feira de cinzas? Permanece instável em algumas regiões aqui do estado, viu, Daniel? Em Cascavel, o sol até aparece entre nuvens de manhã, mas poderemos ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Já em Ponta Grossa e Curitiba, teremos sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuvas a qualquer hora desta quarta. Em Curitiba, máxima de 20, agora 14 graus na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem máxima de 22 prevista para hoje, agora 15 graus nos Campos Gerais. Cascavel tem máxima de 29, agora 15 graus no oeste do estado. E o litoral tem máxima de 23, agora 19 graus nas praias do Paraná. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a São Paulo, o terminal de Congonhas também opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. 7h06. A eleição deste ano está longe ainda. A gente nem olhou com mais cautela para a disputa eleitoral de outubro, mas alguns fatos eles serão marcantes na eleição. O candidato poderá bancar sozinho todo o custo da campanha. Isso é uma novidade na resolução do Tribunal Superior Eleitoral em comparação com os pleitos anteriores. Sempre havia um limite de 10% sobre o patrimônio do candidato para que ele pudesse investir na própria candidatura. Isso mudou. E não é bom. Mark. Além dos recursos do fundo partidário e doações de pessoas físicas, nestas eleições, os candidatos poderão usar recursos próprios, os chamados autofinanciamentos. De acordo com a resolução, no caso da disputa pela presidência, o valor máximo com os gastos de campanha será de R$70 milhões. Para o cargo de governador, os valores vão de 2.800.000 a 21 milhões. Para a disputa de uma vaga no Senado, os valores variam de 2,5 milhões a 5.600.000 reais. Para deputado federal, o limite é de 2,5 milhões e de R$1 milhão para as eleições de deputado estadual. Sabe que esse número, ou esse conjunto de números que o Mark trouxe aqui, isso aqui é tudo fantasia. Não é este o custo real de uma campanha. Vou pegar apenas o exemplo de quanto custa uma campanha de deputado estadual e de deputado federal no Paraná. R$1 milhão não paga a campanha de um deputado estadual. E R$2,5 milhões também não paga a campanha de um candidato a deputado federal. Os valores são muito maiores do que esses. Os candidatos vão declarar valores menores do que esses à Justiça Eleitoral para se adequarem ao que diz a lei. Mas, mais uma vez, nós teremos a prática do Caixa 2. Sempre, só para variar. Denise, só para corroborar com as suas informações, peguei aqui o dado oficial das últimas duas campanhas vitoriosas da presidência, que foram da Dilma Rousseff. Ela gastou, na última eleição, 318 milhões.
Declarados. Declarados. Isso lá no TSE. E na eleição de 2010, 282 milhões. Então só está crescendo e agora o TSE diz que só pode gastar 70. A gente gosta de acreditar no mundo da Paraíso do Tuiuti. Aquela escola que fez o vampirão do Temer. E que tem uma indignação com a corrupção, só que não. A indignação da Tuiuti com o Temer é a mesma minha, a mesma do Mark. A indignação com o vampirão atinge a todos nós. Só que o Paraíso do Tuiuti só se indigna se não for com a turminha do PT. Eu achei tão curiosa a reação ao que a Paraíso da Tuiuti fez, né? A escola denunciou, entre aspas, a reforma trabalhista como sendo algo lesivo ao trabalhador, o desrespeito à CLT. Foi feito um levantamento junto ao poder público para saber quantos dos funcionários da escola Tuiuti têm carteira assinada. Só Olha só. A escola que foi denunciar o problema trabalhista mantém um enorme corpo de gente que trabalha para ela sem registro na CLT, de acordo com a CLT. E faltou lá na avenida da Tuiuti, que falava sobre a corrupção, uma plataforma de petróleo também, né? Faltou. Porque não lembraram nada. O petrolão para eles não existiu. Não. Pra Beija-Flor, que vai ser a vencedora do carnaval, tava lá o petróleo, tava o rato da corrupção. Pra Tuiuti, que é a escola que o PT tá elogiando, é a indignação seletiva. E aí é bom a gente lembrar, nessa questão de uma eleição nesse cenário, que a doação de empresas, que foi proibida em 2015, continua, né, Mark? Apenas pessoas físicas podem doar. O limite é de 10% do rendimento bruto no ano anterior das eleições. Outra novidade neste ano é a possibilidade de financiamento coletivo da campanha por meio de plataformas na internet. A vaquinha virtual. Né? Isso. A vaquinha. No calendário eleitoral, o tribunal tem até o dia 5 do mês que vem para confirmar todas as normas para o pleito deste ano. Lembrando que a polêmica sobre os candidatos que financiam a própria campanha começou no ano passado, quando o Congresso derrubou o veto do presidente Michel Temer, que liberava o autofinanciamento sem restrições. Os parlamentares entenderam que isso poderia favorecer os candidatos com maior poder aquisitivo, os mais ricos. Vai favorecer. O que eu não acredito, porque eu moro no Brasil e não na Ilha da Fantasia, é que o candidato vai usar o próprio dinheiro, que vai torrar o próprio patrimônio numa campanha eleitoral. Pode botar 100%, 1 milhão por cento, 500 milhões por cento. O político não gasta o que é dele. Ele gasta o que não é dele, que pode até estar com ele, mas não é dele. Não acreditemos na lorota do autofinanciamento. Autofinanciamento é conversa para boi dormir. 7h12. É hora do ouvinte na Jovem Pan. Tem ouvinte participando aqui já desde bem cedinho. O João Reis, do SIC, diz: bom dia, feliz ano novo, pois o ano só começa agora, depois do carnaval. O Thiago Barreto também falando a mesma coisa. Agora sim, feliz ano novo, graças a Deus acabou o carnaval. E faz um pedido ao Terribas. Encerra com um rock. Ninguém aguenta mais música de carnaval hoje. Aí, ó, Terribas, tá vendo? Ontem não tocamos rock aqui. Ontem a gente tocou, mas hoje... Ontem a gente tocou rock, foi daqui ontem. Mas hoje o pessoal quer um rock... Prepara um... Mais pesadão. Vamos preparar um rock aqui. Eu vou colocar a música do Léo Santana. Ah, não. Não. Deu, né? Daí a Gleice vai achar que é pra ela também, vai dar confusão. O Elcio Koleski tá dizendo aqui: bom dia, a liberação para custeio próprio na campanha eleitoral foi mais um golpe para favorecer os candidatos milionários, na opinião dele. Então tá bom pro Lula, né? Que juntou milhões e milhões de reais, né? Só com o Moro tem 10 milhões bloqueado. Pois Só com o Moro, fora o resto. O final telefone 4836, o André Barrado, de São José dos Pinhais, dizendo aqui: já observaram que o país está sem ministro do trabalho há alguns meses? É incrível, parece não fazer falta. Pois é aquilo que nós falamos aqui. O presidente Michel Temer, para não arrumar confusão com o PTB, com o Roberto Jefferson, não tira
a Cristiane Brasil do meio do caminho, que é a candidata a ministra. E o Brasil vai se enrolando com um ministério sem ministro. Parece não fazer falta, e quando nos demonstra que não faz falta, é porque não faz falta mesmo. O que demonstra que a máquina pública caminha sozinha e mal. Tem mais uma participação aqui do Moratelli Gustavo. Ele que mora em Cascavel e está dizendo que por lá o carnaval foi a colheita da safra da soja, que vai muito bem, lembra ele aqui. Obrigado pela grande audiência na região oeste, o celeiro do Paraná. É isso aí. E o setor primário brasileiro, a produção agropecuária que leva o nosso produto interno bruto nas costas. A economia brasileira hoje funciona sobretudo pela força do campo. 7h14. Tem um abaixo-assinado eletrônico, tá na internet, que envolve moradores do bairro Batel, aqui em Curitiba. Eles estão buscando assinaturas para que a prefeitura pare com as obras de implantação do tubo do Ligeirão na Praça do Japão. Por quê, Marco? De acordo com a prefeitura, Deninha, as obras da linha Ligeirão-Batel, para quem não é de Curitiba, é um bairro nobre aqui da capital, devem ficar prontas até o mês de julho. Segundo a prefeitura, a linha Norte-Sul deve ligar o terminal do Santa Cândida até a Praça do Japão. Um dos benefícios da nova linha é a redução pela metade do tempo para os ônibus percorrerem os cerca de 11 quilômetros do trajeto, que passará a ser cumprido em aproximadamente 20 minutos. A linha deve transportar cerca de 36 mil passageiros por dia e a expectativa é que ela absorva cerca de 40% dos passageiros que usam o trajeto pela linha que sai do Santa Cândida e vai até o Capão Raso. Pois bem, no abaixo-assinado dos moradores lá da região, eles justificam que a implantação da linha vai trazer mudanças na praça e a manifestação é por razões ambientais, culturais, de saúde pública, de segurança e para resguardar a acessibilidade e a mobilidade urbana, além de preservar os interesses relativos ao turismo e à hotelaria, ao comércio, impedindo também a desvalorização de imóveis e principalmente para preservar o bem-estar da população e seu direito ao lazer. E ainda contra a atitude antidemocrática e arbitrária da Prefeitura Municipal de Curitiba e da URBS ao não realizarem qualquer discussão com a comunidade local e por não cumprirem a legislação quanto à viabilidade técnica, a viabilidade ambiental, o impacto ambiental, não é? E a viabilidade econômica, é isso que diz o abaixo-assinado. No Facebook, o prefeito Rafael Greca se manifestou sobre a polêmica. Ele disse que vai fazer uma correção viária mínima que vai permitir o retorno dos grandes ônibus, onde a Praça do Japão encontra a Avenida República Argentina, obra de apenas 45 metros, segundo o prefeito. Mais tarde, a solução de urbanismo será substituída pela extensão da linha até o Capão Raso. Vamos recuperar o tempo e o projeto perdido por Fruit, disse o Greca. Que também colocou que que a oposição teria semeado a insídia de um desnecessário movimento da SOS Praça do Japão. Enfim, falou mais um monte de coisa aqui, Denê, mas a polêmica é essa. E me lembra, você lembra bem também, o ouvinte Curitiba também lembra, da pracinha do Batel, lembra? Sim. E tinha lá um povo que não queria cortar a pracinha e tal, enfim. Praça do Japão, pra quem não é de Curitiba, sabe aqueles prédios mais estruturados da cidade, os mais bonitos? Ficam ali naquela região, por isso que o pessoal tá na bronca. O pessoal não quer o busão na Praça do Japão. Vamos traduzir a notícia com todas as letras? É isso. Os ricos que moram no entorno da Praça do Japão não querem os pobretões pé de chinelos, a ralé que anda de ônibus ali. Ai, Deninha, não fala assim. Vou traduzir de novo. Os ricos querem que o ônibus não tenha o seu terminal na Praça do Japão. Porque vai levar lá mais gente que não está de acordo com aquele pedaço da elite que mora em Curitiba. Tirei a roupa da notícia. E vou dizer, o abaixo-assinado é preconceituoso, o abaixo-assinado é uma vergonha e quem assina deveria se olhar no espelho. Que vergonha! E o prefeito Rafael Greca fica nesse mimimi. Enfrente o problema de frente, prefeito. Para de conversa. Mas o preconceito de quem faz o abaixo-assinado com o prefeito do mimimi. Parece o Fruit. Tá criticando o prefeito Fruit e a fala do prefeito Greca no Facebook é um fruitismo.
Só falta ver se não foi assinado pela Márcia Fruit. Ai, meu Deus, vão contaminar. Fala lá o abaixo assinado. Ai, vai levar insegurança a região. Denê, o mais engraçado, a RIC TV fez matéria lá com o pessoal lá da praça, os manifestantes. E tinha uma senhora toda elegante com um cachorrinho embaixo do braço assim, da reclamação dela que imagina, meus cachorros não vão poder mais passear na praça. Essa era o grande problema, segundo a senhora que foi entrevistada, né, aquela pessoa. Claro, aquela praça ali é uma praça dos moradores, é uma praça lindíssima, é um lugar bonito da cidade. A prefeitura vai levar um ligeirão para lá, tem que manter a qualidade da praça, não pode deixar se perder um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, tudo é verdade. Mas o abaixo-assinado tem cheiro de preconceito, cara de preconceito, cor de preconceito, roupa de preconceito e é preconceito. É preconceito. A pergunta que eu faço à Prefeitura de Curitiba é: ali é o melhor lugar para se fazer o terminal? O ponto do ligeirão? Não teria um lugar mais adequado? Ah, não tem, é ali mesmo. Então pronto, vai ser ali e acabou. Mas olha, eu vou te dizer, quando dá pra Curitiba arrumar polêmica desnecessária, o Mark lembrou perfeitamente aqui, melhorou muito quando se cortou a pracinha do Batel no meio. Ficava se preservando uma pracinha pequenininha, cortou a praça do Batel para passar a rua ali, o trânsito desafogou, melhorou a situação. E aí nós nos perdemos na capital mais rica do sul do Brasil, maior e mais rica capital do sul do Brasil, em polêmicas desnecessárias. Esse abaixo-assinado não tem nenhum cabimento. E nem passou por mim porque eu nem moro lá perto, viu, Marcos? Você também não, né? Não moro. Mas às vezes vai no shopping ali na esquina, melhorou o trânsito ali, deu mais fluidez, né? Melhorou bastante. Pois é. Daí é isso. Tem opinião para mandar sobre esse assunto aqui em Curitiba? Manda o teu WhatsApp para cá no 41985045092 e a gente faz um intervalo agora. Na volta, vamos falar de pré-candidaturas à presidência da República e ao governo do Paraná. E, claro, a sua opinião sobre essa polêmica na Praça do Japão, em Curitiba. Já voltamos. RIC Mais Notícias. Polêmica em Curitiba no que toca a chegada do ligeirão de um ônibus na Praça do Japão, uma das áreas nobres da cidade, 7 horas e 24 minutos. Muita gente participou aqui pelas redes sociais. Fala aí, Marcos Souza. Olha só, o Guilherme de Ponta Grossa, Denise, diz que lá tem uma questão parecida. No bairro Jardim América, quem é de Ponta Grossa conhece lá a região, é um bairro nobre, iam construir um prédio, o Skyline, e daí o pessoal endinheirado da cidade ficou bravo, porque o prédio ia trazer muita gente pro local, ia atrapalhar a tranquilidade deles, deu uma polêmica por lá. Também tem o Marcos Santa Cândida dizendo que o ônibus vai até o Capão Raso e volta, não sendo necessário a volta pela Praça do Japão. Enfim, tá aqui falando que, na opinião dele, vai melhorar porque o trabalhador vai gastar menos tempo. O final do telefone 0069, colocou aqui o nome no final, o Kleber, ele diz aqui que, Denier, você não se acha preconceituoso? Então leva a favela pra frente da sua casa. Com certeza você vai adorar ver um monte favelado na porta da sua casa todo dia. Bom, primeiro que um ônibus parar na praça não é favela. E eu não considero que quem anda de ônibus e usa o transporte coletivo para trabalhar seja favelado. A fala do nosso ouvinte é o retrato do preconceito. Me perdoe. A sua fala é o preconceito. Explícito. O ônibus para, o trabalhador que demora um tempão para ir de um lugar no outro da cidade vai ganhar tempo. O que ele vai fazer? Ele vai descer do ônibus e vai caminhar pela praça? As senhoras empregadas domésticas, os senhores zeladores, os senhores funcionários do comércio da região, eles vão trabalhar como? De helicóptero? Passam um jato e eles se atiram de paraquedas? Ou eles vão de ônibus trabalhar? As pessoas que frequentam a casa dos ricos lá nessa região do Batel, eles vão trabalhar de que jeito? De Mercedes classe E? Não, de Mercedão do Busão. Então, amigão, me perdoe, a posição de quem está revoltado porque por um tempo um ônibus vai parar na Praça do Japão
e isso vai levar a gente transitando lá, que é a gente que antes não ia, isso é uma posição preconceituosa. Tem nada de levar favela pra frente da casa de ninguém. São pessoas que trabalham e andam de ônibus. Gente, por favor, a que ponto nós chegamos? Nós chegamos a um ponto em que um pedaço de Curitiba elabora um abaixo-assinado contra um ônibus parar numa praça porque o bairro é de elite? Porque vai gerar uma suposta insegurança? Mark, recupere o argumento aí do abaixo-assinado pra gente. Qual que é a razão do abaixo-assinado? Eles alegam o seguinte: eles justificam que a implantação da linha vai trazer mudanças na praça e a manifestação é por razões ambientais. Quais razões ambientais? Explicitem, né, no abaixo-assinado. O que isso vai atrapalhar a região ambiental de lá? Mas eles continuam culturais. Bom, e culturais sim, porque tem gente que não faz parte do métier do Batel. Do Batel. De saúde pública, de segurança. Eles deixam claro, ó, eles têm preocupações com a segurança com o ônibus parando ali, enfim. Pois é. E para resguardar a acessibilidade e a mobilidade urbana, além de preservar os interesses relativos ao turismo, à hotelaria, ao comércio, impedindo também a desvalorização dos imóveis. Por que vai desvalorizar um imóvel com o ônibus parando na porta? Não sei. Agora, Dani, mostra como nós somos subdesenvolvidos, né? Você vai para Londres, por exemplo, as pessoas preferem o transporte coletivo. O primeiro-ministro da Inglaterra usa metrô. E aqui as pessoas acham que vai desvalorizar meu apartamento se parar um ônibus aqui na frente. Olha como a gente pensa pequeno, né? Não, e o Mark cita o exemplo de Londres. O metrô de Paris, por exemplo, que é, sei lá, tem quase 200 anos, se não mais. Não sei a idade do metrô de Paris, mas não tem local de Paris que você não acesse pelo metrô. Nova York. Nova York. Então, essa ideia de você ter preconceito com o ônibus parando próximo à sua casa, de que isso vai atingir questões de saúde. Que questões de saúde? De saúde pública? Quais? Qual o problema de saúde pública de um ônibus parar ali? A questão de segurança. Ah, bom. Aí já evidencia bem o pensamento de quem elaborou o abaixo-assinado. Muita gente vai na onda, eu tenho certeza que reflete: ah, me dá aqui que eu vou assinar mesmo, que isso aqui vai atrapalhar meu bairro, e assina sem refletir. Mas é feio. É feio. A pergunta que nós deveríamos fazer ao prefeito Rafael Greca nem é essa. É se esta é a melhor solução. Se esse é o melhor trajeto. Se essa é a melhor parada. E forçar a prefeitura a agir com transparência na relação com o contribuinte. Daí eu concordo que a prefeitura seja mais aberta ao diálogo. Eu penso que a prefeitura merece uma crítica nesse sentido. Agora, você se voltar contra um ônibus parar na praça porque o bairro é nobre, eu fico com vergonha mesmo, fico envergonhado. O meu sentimento é de vergonha alheia. Sabe o sentimento da vergonha alheia, Terribas? Você já sentiu isso? Sim, a gente ruim, sente, né? É ruim, eu fico com ruim. vergonha alheia. Tem mais aí, Mark? Tem, tá. A polêmica é grande aqui. O Carlos, por exemplo, diz que você falou o fato correto, é isso mesmo, preconceito. O Pedro Brum dizendo que também acha que é preconceito. O Cristiano, do bairro Boqueirão. Denian, não tem que pedir perdão para esse tipo de pessoal cujo qual se acha melhor que os outros. Tem até um ouvinte aqui que agora chegou muita mensagem, mas que o argumento dele era bom. Viu, a praça é do povo de Curitiba, não é de quem mora em torno dela. Né? Todo mundo é dono, a praça é um bem público. Então, eu, Terríveis, Denian, os moradores do Boqueirão, do Santa Cândida, do Pinheirinho, do Capão Raso, quem usa aquele trajeto também, todo mundo é dono da praça, né? Não é daquelas pessoas. A gente paga imposto para poder manter aquela praça. Pois é. A Gisele de Santa Cândida diz aqui, como se o ônibus biarticulado de Santa Cândida já não parasse, lá tem um tubo ali já, então as pessoas já param por ali, né? Não vai mudar muita coisa. O ônibus só vai passar, dar uma volta a mais, ele vai ter um acesso diferenciado para não precisar, inclusive, perder tanto tempo naquela região. Ele já para por lá, já tem um ponto por ali. Esse é o tipo de assunto que eu não gostaria de ver refletido aqui no jornal, porque é um assunto desgastante, enjoado e que me causa uma vergonha alheia gigantesca. Eu não, dá preguiça. Não posso. Não é nem preguiça. Não dá preguiça. Não, eu fico horrorizado que tenha gente que pense dessa maneira. E eu reitero, as pessoas que trabalham lá,
nos consultórios, que é cheio de consultório médico e odontológico ali na região. Tá cheio de comércio, tem uma academia ali perto da Praça do Japão. Tem supermercado. Essas pessoas, elas que te servem, que elas vão trabalhar na recepção do doutor, de caixa do supermercado, ela chega lá como? De ônibus. Você quer que ela chegue como? De carro dos Jetsons? Voando? Ah, por favor, eu fico muito chateado mesmo com esse tipo de caso. Só para registrar aqui, o William Teodoro, nosso ouvinte, que registrou que a praça é dos todos os moradores de Curitiba e não apenas de quem mora lá em volta. Até diz ele aqui, se for para fazer consulta pública, tem que consultar toda a cidade, não só quem mora lá perto. O que mais, Mark? O Rodrigo diz que enche um ônibus de viciado ali da Caracolândia e leva para lá, para as madames ficar malucas. Brinca com a situação. Sem radicalismo também. A Maiara do Xaxim diz que ela não mora na região e fica triste por ser uma referência de ponto turístico e é uma praça linda. Se houver outra alternativa, por que não? Mas sempre visando a maioria da população, que são os usuários do transporte público. O Rafael Silveira, de São José dos Pinhais, diz que ele morou na Alemanha um ano e nem precisava usar carro. Lá não tem essa história de pobre ou rico. Todos preferem usar o transporte público. Não colocou o nome, final telefone 5209, diz que ele mora na região e pelos comentários, os argumentos de alguns, é de uma minoria só. Ele mora lá na Praça do Japão e ele não acha nada disso. E como é que é o nome dele, Mike? Ele não colocou o nome, mas o final telefone é 5209. O nosso ouvinte tem razão. Eu não acredito verdadeiramente que esta seja a posição majoritária dos moradores do Batel. Isso é um pedacinho barulhento e minúsculo da cidade. Lembrei, falando em praça, lembrei de uma das frases mais lindas da literatura brasileira, da obra do Castro Alves. A praça é do povo como o céu é do condor. É antro onde a liberdade cria águia ao seu calor. Desta frase, o Caetano Veloso fez uma letra muito bacaninha também de uma música do Caetano que diz: a praça é do povo como o céu é do avião. E Castro Alves diz que a praça é do povo como o céu é do condor. É lastimável que a gente esteja tratando em plena quarta-feira de cinzas de uma notícia desse quilate. Que vergonha alheia. 7h34, mais uns ouvintes e vamos trocar de assunto aí, Mark. O Guilherme diz que mora no Portão e usa serviço público. E se questiona aqui, por que o novo tubo não pode ser próximo à praça? Uma outra alternativa para não fazer alterações. O final do telefone 1181 diz que se botar um macaco no lugar dessa ouvinte aí, acredita que o macaco seria mais humano que a opinião de quem fala que quem usa ônibus é favelado. Também tem pelo Facebook bastante gente se pronunciando por aqui. O Davi Pittman diz que os mesmos que assinam esse abaixo-assinado vão fazer intercâmbio nos Estados Unidos e lavar privada. Mas lá é chique isso. Andam de busão e tudo mais. Aqui no Brasil não pode. O Jefferson Costa diz esses ricaços são demais mesmo. O Reginaldo Vidal diz que, falando em ônibus, tiraram os bancos do Terminal Central de São José dos Pinhais, que lá está abandonada a situação. O Léo Matsumara diz que no Japão, inclusive para quem a praça é dedicada, 90% da população usa transporte público. A diferença é que lá funciona, segundo ele. E para fechar esse bloco de participações, o Davi Salomão diz que o pessoal do Batel não faz abaixo-assinado contra a calçada de mármore, né? Essa é uma outra polêmica da cidade, só para relembrar o ouvinte. Na Avenida Bispo Dom José, que é a continuação da Avenida do Batel, inclusive. Na época do Luciano Dutti, colocaram lá uma calçada de granito. E daí deu uma polêmica, se fazia calçada ou não, enfim. Como o Batel gosta de polêmica, né? Tudo ali. É a Praça do Japão, é a calçada de granito, é a Praça do Batel, é tudo por ali. Mas sabe que ali na tal da calçada de granito ali do Batel, o problema todo foi a prefeita Márcia Fruit, que governou a cidade antes do prefeito Rafael Greco. Ela mudou o marido, né? Porque não é possível. O que aconteceu? O prefeito da época, Luciano Dutti, fez a obra. Faltava um pedaço para construir, tinha que ir lá terminar, de granito. E aí, para querer se aparecer, sei lá qual é a razão, que não tem nenhuma lógica, em vez de terminar com granito, terminou com outro material, alegando que era muito caro e era uma barbaridade.
Daí é o outro lado. Já que começou a obra feita de granito, termina de granito. Transforma num ponto turístico da cidade. Mas aí, para essa turma, tem que fazer o quê, né? É lastimável. Vou fazer um intervalo agora. Falei aquele trechinho do Castro Alves, do poema do Castro Alves, tem um que eu gosto mais ainda. Ó, bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Ler é bom, ajuda a derrubar o preconceito. Intervalo, voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Você pode participar sempre com a gente. O ouvinte tem prioridade aqui do nosso jornal. Nós estamos há 8 meses das eleições. 20 nomes já foram anunciados como pré-candidatos à presidência da República. E num cenário com tantas alternativas, é possível que a gente tenha uma disputa bastante pulverizada. Eu não acredito que a gente vá repetir o que aconteceu na disputa de 1989, mas são vários nomes que estão postos. Vamos dar uma passada aí, Mark, para lembrar a turma. Então vamos lá. Para a presidência do país, entre os pré-candidatos, temos nomes conhecidos, mas que nunca estiveram na política, como o do cirurgião plástico Dr. Ray. O Dr. Ray, esse Dr. Ray, ele se lança candidato, mas não vai disputar. A jornalista Valéria Monteiro, que apresentava o Fantástico, o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, e o apresentador Luciano Huck. O Huck, Daniel, inclusive, que está falando de não é candidato, mas passou o carnaval inteiro reunido com uma equipe que pode dar apoio a ele politicamente. E ele anda todo de amores com o ex-presidente Fernando Henrique, né? O FHC saiu em defesa forte dele, né? É. Já entre os candidatos mais conhecidos na política, temos o ex-presidente Fernando Collor, Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, Cristóvão Buarque, senador, Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, e o ex-presidente Lula, condenado em segunda instância, e o paranaense Álvaro Dias, que é irmão do candidato ao governo do Paraná, Osmar Dias. Aqui no estado, Denis, só para repassar aqui essa lista também, a disputa pelo governo do estado tem até agora 7 nomes, além do Osmar, o Ratinho Júnior, o ex-governador e senador Roberto Requião, que anunciou que é pré-candidato, além da vice-governadora Cida Borghetti, o prefeito de Guarapuava, César Silvestre, e também já apareceu nas pesquisas o nome do presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, Edson Campagnolo. Mas as especulações podem acontecer por mais alguns meses, já que apenas no dia 20 de julho os partidos devem realizar as convenções para anunciar ou escolher os candidatos e no dia 15 de agosto devem ser feitos os registros. Vale lembrar que quem pretende concorrer nas eleições deve se filiar a um partido político até o próximo dia 7 de abril. O dono da bola na política do Paraná se chama Beto Richa. O governador Beto Richa é quem é o dono do campinho e da bola. Por quê? Porque se ele renunciar para disputar uma eleição ao Senado, o cenário político da disputa ao Palácio Iguaçu é um. Se ele se mantiver à frente do Palácio Iguaçu até o fim da gestão, o cenário político é outro. Cida Borghetti, por exemplo, vice-governadora, só concorrerá ao Palácio Iguaçu se o governador Beto Richa renunciar, porque daí ela será governadora de fato e buscará a reeleição no exercício do mandato. Se o governador Beto Richa não disputar a eleição, Cida Borghetti está fora do jogo. Em tese, nós teríamos uma disputa entre Osmar Dias e Ratinho Júnior. O senador Roberto Requião não é candidato ao governo do Paraná, ele é candidato à reeleição ao Senado. Mas ele se coloca e aparece em todo o flanco que se abre. É malandro, é gato angorado, rabo bola, e ele quer ocupar todo o espaço possível. O Requião só vai disputar o governo do estado se a eleição ao Senado ficar difícil para ele. Porque daí ele não pode perder uma eleição com 2 vagas. Precisa uma aposentadoria um pouco mais, sim, nobre do ponto de vista eleitoral. Mas está muito longe ainda a disputa ao governo do estado. Está difícil prever exatamente o cenário de outubro. Na eleição presidencial um pouco mais fácil, porque tem um candidato que não vai disputar, se chama Lula. Lula é ficha suja
e a lei da ficha limpa não permite que gente imunda condenada em segunda instância pela prática de delitos como corrupção e lavagem de dinheiro venha a disputar a eleição. Então Lula discursa como candidato, o PT faz a onda antidemocrática que quiser, mas o Lula não é candidato. Por isso que está todo mundo agitado na disputa presidencial. Denê, eu cometi uma gafe aqui, um erro. Eu li o texto que estava colocado aqui. No texto não consta o Jair Bolsonaro. É um pré-candidato muito importante, né? O Jair Bolsonaro, que, segundo as pesquisas, se as eleições fossem hoje, Bolsonaro disputaria a eleição em segundo turno com o ex-presidente Lula. Só que esse cenário não é real, porque Lula não será candidato. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, já consolidada, é a de não permitir que candidatos condenados criminalmente em segunda instância venham a disputar a eleição. E se porventura disputar, se for eleito, também não assume. É a força da lei, é o império da lei. Ou a lei vale pro Chico e pro Francisco, ou daí, se for ao contrário a decisão dos nossos tribunais, o que eu não acredito nem por hipótese. A gente pode pegar a lei da ficha limpa, que é uma lei que nasceu de um projeto de lei de iniciativa popular e jogar no lixo. Entre a lei e o Lula, o Brasil vai na lei. Felizmente. Denê, tem mais um elemento que pode bagunçar as eleições aí, tanto estaduais como a federal. A Lava Jato volta com força total nesse pós-carnaval. As viaturas voltaram a colocar gasolina. Esperem nos próximos dias novidades importantes na Operação Lava Jato. Agora, já no começo do ano. Já na virada de fevereiro para março agora. O pessoal tá brincando, inclusive, que a quaresma da Lava Jato vai ser pesada. Quem meteu a mão no jarro público, se prepara. Coisa boa. Eu gosto da Lava Jato na rua. Eu e acho que o povo brasileiro, majoritariamente, né? O PT, por exemplo, gosta da Lava Jato quando é contra os adversários. A Lava Jato adora. O PT adora a Lava Jato quando pega o Cunha e o Aécio. Quando a Lava Jato pega o Lula e o Sérgio Cabral, daí não. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é um criminoso daqueles assim que vou te dizer uma coisa. A Beija-Flor, a escola de samba que deve se sagrar campeã do carnaval hoje, se não em primeiro lugar, mas vai estar no desfile das campeãs, numa das alas, Mark, da Beija-Flor, tinha a dancinha do guardanapo. A famosa foto, né? A dancinha do guardanapo do restaurante de Paris. Que Sérgio Cabral e seus amigos, num dos restaurantes mais caros do mundo, desfrutavam das benesses da altíssima gastronomia francesa. Cabral já tem nas costas 87 anos de prisão. Essa é a pena do Cabra. E não terminou ainda, né? Não, tem mais processo pra andar. Eu acho que pro Cabral deu. 7 horas e 48 minutos. E hoje mora aqui em Pinhais, né? Deve estar com frio, carioca, porque hoje... Tá frio. O carnaval dele não foi animado. O Cabral que tinha camarote VIP lá na Sapucaí, olha só, hoje passou o carnaval com frio. Hoje não, né? Nos últimos dias passou o carnaval com frio lá em Pinhais. Tem ouvinte aqui participando sobre isso. O Marcos Ribeiro te faz uma pergunta, do bairro Santa Cândida. Você acha que o dono da Riachuelo vai ser candidato à presidência? Acho que não. Mas será um player importante na discussão de um Brasil novo que surgirá dessa eleição. E tem um nome... Flávio Rocha, só pra... Flávio Rocha. E tem um nome que não está nessa lista, mas é um nome que tem que ser considerado. Nem pela possibilidade de vitória, que eu não acredito, mas pela capacidade de atrapalhar o jogo que está posto. É o nome do presidente da República, Michel Temer. Temer pode disputar a reeleição. Sim. Se quiser. Vai ganhar a eleição? Duvido. Mas atrapalha bem. Porque ele fere de morte o processo das coligações eleitorais. Todo mundo quer o PMDB, apenas para dar um exemplo. O PMDB é o maior partido do Brasil, sozinho tem um tempão de rádio e televisão. O PMDB está capilarizado em todos os municípios praticamente do Brasil. Você chuta uma pedra, sai um diretório do PMDB, sai alguém do velho MDB debaixo de alguma pedra,
E o PMDB é o mais forte partido do Brasil. É bom a gente lembrar que, não à toa, o Lula nos legou o Michel Temer, né? O Lula pôs o Temer de vice da Dilma. Denê, só para ter uma ideia do tamanho do MDB, 40% de todo o tempo de televisão, que isso é ouro para candidato, é do PMDB. Então, ou seja, todo mundo quer isso. Se o Temer for candidato e fizer 1%, dane-se, 40% do tempo lá da sua televisão vai estar passando ele lá. Então... E o Temer tem isso tudo de cargo, isso tudo de dinheiro com emendas parlamentares, e isso tudo para atrapalhar a disputa eleitoral entre aqueles que são os favoritos em outubro de 2018. Então o nome do Michel Temer não está na lista dos pré-candidatos à presidência, mas ele tem uma batuta na mão para Seria engraçado, tocar a orquestra. Imagina na Copa. Tem ouvinte perguntando aqui, dá em segundos daqui, porque 40% não dá para ter uma noção. Então é um bloco de 12 minutos e meio o tempo de propaganda para a presidência. O PMDB tem quase 5. Depois, em segundo, vem o PSDB, que teria aí cerca de 1,35 sozinho. Ou seja, olha o tamanho do PMDB. O PMDB sozinho, por isso que bate o desespero tão grande no senador Roberto Requião com a possibilidade dele levar um pé no PMDB, né? Perdeu força aí a possível expulsão do senador Roberto Requião do PMDB. Ninguém quer perder o PMDB porque o PMDB é uma máquina grandiosa e que sozinha ajuda demais a disputa a todos os cargos no Brasil. 7h52, momento do ouvinte na Jovem Pan. O ouvinte telefone final 3423 não colocou o nome, dizendo que... Não colocou aqui no final agora o Bruno. Que ele não entendeu direito por que o Joaquim Barbosa seria candidato à presidência, Daniel. Porque ele paquera com a ideia. Ele não admite formalmente, mas o Joaquim Barbosa, ele fica flertando com a hipótese de disputar a eleição presidencial. Ele não é filiado a partido político nenhum, mas o Joaquim Barbosa pode aparecer numa disputa, talvez até para vice-presidente do Brasil, né? Seria há uma chapa dos sonhos, entre aspas, que seria Luciano Huck e Joaquim Barbosa na mesma chapa. O Luciano Huck de presidente e o Joaquim de vice. Imagina o estrago que uma chapa como essa faria numa eleição presidencial. Huck e Joaquim Barbosa. Quem enfrenta? O Haddad? O governador da Bahia lá, o Jacques Wagner, o ex-governador da Bahia? Que não adianta, gente, o Lula não é candidato. A lei da ficha limpa cortou a cabeça do Lula. A briga do Lula é para não ser preso. A discussão judicial real, é pro Lula não ir pra cadeia. A discussão eleitoral, o que o PT vai fazer? O PT vai lançar o Lula candidato, fará uma convenção, tirará o nome do Lula, falará em golpe, vai dar toda aquela conversa que a gente já conhece. E vai registrar o nome do Lula na Justiça Eleitoral. Após o registro, a Justiça Eleitoral vai indeferir o registro da candidatura. E Lula cairá fora. Então a disputa real não tem o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. 7h54, ouvintes, e aí a gente vai embora. O Vanderlei de São José dos Pinhais diz assim: se o país é democrático, não deveria ter o mesmo tempo de rádio e televisão para todos os candidatos? Não, porque a democracia ela não se sustenta numa repartição igualitária. A democracia ela é representativa. Ganha o tempo maior de rádio e TV de acordo com a maior representação que você tem junto à sociedade. E a representação junto à sociedade se dá na Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo, pela votação proporcional. O sistema é um sistema estranho. O sistema proporcional puro, como é esse do Brasil, ele não serve à representação real da democracia. Mas ele, ainda assim, ele é melhor do que uma divisão igualitária do tempo. Ou a gente vai pegar e vai dar o mesmo tempo de TV, por exemplo, para partidos que não existem. Vamos dar pro PCO, o Partido da Causa Operária, pro PSOL, que vai filiar o Boulos, o PSTU, esses partidos sem nenhuma representação, ou esses outros, Prona, para pegar a direita, daí falei de partidos de esquerda, vou pegar a direita, Prona, PSL, esses partidos não existem. Ninguém é do PSL.
Ideologicamente, eu sou do PSL. Eu sou do PSL. Ninguém é, né? Então essa divisão igualitária de tempo. Eu lembro que a Xênia, aquela candidata a prefeita de Curitiba, arrumou uma onda com a RIC. Trouxe caminhão de som aqui na frente. Porque ela não foi convidada para o debate. É aquela coisa de você não submeter o império da lei, né? Você não aceita a lei como o mandamento da democracia. Para a Xênia, para o PSOL, vale a democracia do PSOL. Por falar em PSOL, no fim do jornal eu tenho que falar sobre isso. Corta a trilha, terrível. Estou muito preocupado com a Venezuela. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, veja quem fez o levantamento. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à OEA, a Organização dos Estados Americanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos fez um levantamento que aponta que 70% das crianças venezuelanas estão desnutridas. 70%. De cada 10 crianças venezuelanas, 7 estão desnutridas. E tem quem bata palmas à ditadura do Maduro. Aqui no Brasil a gente sabe quem é. Aqui no Paraná a gente sabe quem são os bolivarianos que defendem o que acontece na Venezuela. Hoje há um problema humanitário na Venezuela que é oriundo de uma ditadura de esquerda brutal. Há venezuelanos fugindo para o Brasil em desespero, como para outros lugares da América Latina. A Venezuela hoje é uma ditadura terrível, onde os direitos fundamentais de liberdade já foram suprimidos. Mas mais do que isso, é uma ditadura que impõe a fome e a miséria para a própria população. E estamos diante de um estado onde o petróleo jorra. Pobre Venezuela, pobre América Latina. E os bolivarianos do Paraná em silêncio. Ou você ouviu Roberto Requião e Gleice Hoffmann criticar o Maduro? Ao contrário, os dois são defensores intransigentes do ditador que impõe a 70% das crianças daquele país a desnutrição. Os dados não são meus, não é da imprensa, não é de lugar nenhum. É da respeitada e intocável Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede em Washington. É um órgão que faz parte da Organização dos Estados Americanos e que, entre outras atribuições, funciona como quem vai denunciar eventuais violações de direitos humanos junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu espero que a comissão tome para si a responsabilidade de denunciar o Nicolás Maduro na Corte Interamericana de Direitos Humanos e condene o Estado venezuelano, na figura do seu presidente, por violações brutais aos direitos humanos, que é o que hoje acontece na Venezuela. É lastimável o que acontece no Estado venezuelano sob o aplauso do Requião e da Gleice. Desculpem o desabafo no fim do jornal, mas foi necessário. Vamos embora, gente? Vambora. Vamos embora. Valeu. Tava pesadão, mas amanhã a gente faz mais leve. Vamos embora de rock hoje. Rock. Rock. Quebra tudo. Clássico. Valeu. Aumenta o volume.